Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o projeto de extensão Tratamento do Superendividamento do Consumidor e algumas experiências que eu tive enquanto bolsista no ano de 2023. Bom, para começar, vou dar uma explicadinha sobre o projeto. Ele começou, na verdade, ano passado, em março de 2022, em decorrência de uma alteração do Código de Defesa do Consumidor, promovida pela Lei 14.181 de 2021, que criou um processo de repactuação das dívidas. Então, um jeito de fazer com que as pessoas que estão com aquela situação de superendividamento tenham um jeito de, diretamente com os credores, renegociarem essas dívidas. Então, é feita uma audiência de conciliação, daí na qual ele vai apresentar um plano de pagamento que vai preservar o mínimo existencial, que vai garantir que ele tenha dinheiro para pagar as necessidades básicas, vamos dizer assim, né? E então o projeto ele vem com essa objetivo de prestar essa assistência jurídica aos consumidores que muitas vezes não vão estar assistidos de advogados nessas audiências, então o projeto vem para suprir essa carência. Aqui tem um folderzinho do projeto que ajuda a explicar, né, que não é todos os casos, por exemplo, que participam do projeto, então são os casos de superendividamento, quando tem impossibilidade do consumidor pagar as dívidas sem comprometer os rendimentos necessários à sua subsistência, então o mínimo existencial, como a gente estava falando antes. As dívidas que podem ser renegociadas, contratos bancários, compras a prazo, serviços de prestação continuada, mais aqui. Quem pode se beneficiar desse projeto? Basicamente, como a gente falou antes, as pessoas que não estão conseguindo pagar suas dívidas e querem renegociá-las. O que não pode ser renegociado por meio do projeto? Contratos de crédito com garantia real, financiamento imobiliário, crédito rural, impostos, pensão alimentícia, entre outros. Então, o projeto ele funciona no Sejusc, no fórum, no sexto andar, e lá a gente vai receber as pessoas, vai conversar com elas, vai entender por que elas estão nos procurando, porque muitas vezes elas também não entendem o que está acontecendo, só percebem uma falta de dinheiro no final do mês, assim, que elas vêm falando, mas não sabem dizer, assim, qual a causa, muitas vezes. Então, elas chegam lá, elas têm que nos apresentar um documento e nos informar, basicamente, as despesas que ela tem mensalmente, para, assim, posteriormente ser montado o plano de pagamento, que é aquele que deve ser apresentado na audiência e que a professora auxilia, né, faz esse plano para o consumidor, então levando em consideração essas necessidades que ele tem, as despesas que ele vai ter com aluguel, com alimentação, com luz, com água, coisas que todo mundo tem como despesa e não tem como não gastar com isso, né? Então, ver o que sobraria para pagar as dívidas. Bom, aqui tem um pouquinho de um levantamento do público atendido esse ano. A gente percebeu que teve mais atendimentos de homens e predominantemente é um público idoso também. Bom, então o que a gente consegue perceber é que a grande maioria das pessoas que procuram um projeto tem esse déficit informacional. Elas não compreendem os juros, incidentes, as consequências da falta de pagamento, não conseguem nem entender, né, como que chegou naquele valor, como ela ainda não pagou tudo aquilo, né, se atrasou algo, não compreendem. Então, é por isso que esse projeto é tão importante para ajudar essas pessoas que estão numa situação tão delicada, vulnerável, muitas vezes tem questões sociais, o motivo das dívidas, às vezes pode ser por uma doença pessoal ou da família, alguma perda de parente, redução salarial, são questões muitas vezes delicadas. Então, esse projeto ele vem com, com esse peso de tentar possibilitar que as pessoas cumpram com suas obrigações com mais dignidade.